Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Café Cultural. Eu sou o Rubens Portugal. O inimigo da vizinhança com grandes poderes vem grandes encheções de saco. E eu tenho comigo o amigo da editora... Da editora? Agora é a hora do jabá, hein? É verdade, hein? Agora parceiros da editora Mitos, ó. Ó, O Além da editora Última Mito, Página conseguiu ó. sua segunda parceria, né? Porque a primeira é com o Anatomia da Propaganda, né? Olha aí, Felipe do Além da Última Página, Mitos, ó, bichão, hein? Tá que tá, hein? Mas é isso aí. Então, hoje nós estamos no dia 9 de março de 2025 e ontem foi Dia das Mulheres, hein? Vamos fazer É aquela... verdade, hein? É Vamos, verdade. vamos, vamos pagar aquele pedágio lá ou Em não? tempo, né? As mulheres, não sei o quê. Não, tá, beleza. Imagina o cara todo dia, né? Comemorativo tem que pagar esse pedágio. Né? Tá, agora a galera vai ficar. Não, brincadeira, tá. Sei que tá reclamando. Misógino. Calma. Tenha calma. Foi só uma descontração. Daqui Não a seja pouco a tão, polícia tão já tá rígido. batendo aqui em casa já. Né? Né? Mas beleza. Então vamos lá. Hoje nós temos cinema, porque cinema é um assunto que a gente pode, né, é viável de consumir, né, durante a semana Sim. e poder fazer os roteiros, né? E E com esse 1 milhão de eventualmente, streamings que tem aí, é fácil de encontrar, né? não, e assim, só que eu não vou dar, como é que é? Da colher de chá, eu vou escolher uns filmes bem obscuros quando for. A gente tá fazendo uma semana, cada um escolhe o negócio, né? Eu vou escolher umas porno chanchada brasileira dos anos 70, só para incomodar, só para o Felipe ter que correr atrás. Tem Não, na tô internet brincando. também, mas é nos sites menos confiáveis, né? Tem filme de porno chanchada brasileira que você só assiste no Xvideos, cara. Você pira nisso. Esse eu não conheço. O Pistoleiro Papacos você só encontra no Xvideos. É um clássico do cinema nacional, né? É um clássico do cinema nacional, só no Xvideos. Mas hoje nós falaremos de livros, né? Obviamente, livros, quadrinhos, etc. Mas estamos com pequenos problemas logísticos. Né? Os meus quadrinhos ficaram todos estocados em outro lugar. Então, por enquanto, faremos programas sobre filmes, né? E livros, eventualmente, quando a gente lê algum livro em comum, a gente faz. Então, não vai ser só sobre filmes, mas por enquanto a gente vai focar nessa temporada aí de filmes que é o que está sendo viável. E hoje nós temos o Corpo Fechado, né? Que é um filme da finaleira dos anos 90. Exatamente. Mais uma vez o Felipe me conduzindo a reassistir filmes dos anos 90. Filmes que... Eu tô descobrindo que filmes dos anos 90 são bons, cara. Envelheceram bem, né? Eu tinha medo, todo filme dos anos 90 que eu vejo, eu tenho medo de assistir. Porque eu lembro daquela estética noventista, eu falo, não tá passando confiança, mas eu reassisto, eu falo, putz, isso aqui é bom, cara. E é bom em várias camadas, assim. Né? Nós tivemos ali o Dia de Fúria. Sim. E o Dia de Fúria é um filme que envelheceu muito bem, né? Em várias camadas. E o Corpo Fechado, né? O Felipe vai fazer agora a introdução, vai falar um pouquinho sobre a parte técnica ali da direção, aquela coisa toda. Mas já adianto para vocês que se você está com medo de ver Corpo Fechado, se você deve estar, quem viu a trilogia, né? Está assistindo a trilogia, né? Que se encerrou agora, se completou agora, provavelmente viu o Corpo Fechado para poder fechar o ciclo, né? Da trilogia, né, do Fragmentado e do Vidro, né? Isso. Mas quem tá solto no ar, assim, esse filme aqui, Corpo Fechado, anos 90, assista, porque é um filme muito, muito bom, tá? E vale muito a pena. E ele é muito, vocês vão ver agora na nossa discussão que ele tem vários graus de complexidade. Camadas e camadas de interpretação. Camadas e camadas de interpretação que você pode tirar dele, que são muito interessantes, tá bom? Mas sem mais delongas, e agora eu retorno ao meu mesmo problema do foco, olha que legal. Né? É normal, né? Mudei o estúdio, que legal, consegui um estúdio internet agora, mas o foco continua a mesma problema. Vamos problematizar o foco. Mas já volta. E é isso então, Felipe. Antes de iniciarmos o nosso programa, recados, alguma coisinha aí que você queira falar antes de iniciarmos o programa? Pessoal, dá uma olhada deem uma olhada mais uma vez, né? Toda vez eu concito isso aí.
Dei uma olhada no Além da Última Página, que essa última semana até não, o trabalho não deixou, mas periodicamente eu tenho tentado lançar alguns posts ali de indicações literárias, cinematográficas, quadrinhos, principalmente cinema, porque tem estreado muita coisa boa nessas últimas semanas, em mês de janeiro e fevereiro teve bastante estreia legal, algumas não tão legais assim, né? Principalmente a que veio do Marvel Studios ali, o Capitão América 4. Então vou estar lançando alguns vídeos aí comentando esses últimos lançamentos e tentando convencê-lo do porquê você deve gastar a sua meia entrada no cinema indo assistir o que está em cartaz ali. Então fica ligado que nas próximas semanas vai sair muito material interessante ali na página. E repetindo essa última notícia que muito me surpreendeu e me alegrou, inclusive a parceria com a editora Mitos. Então vou estar comentando todo o editorial da Mitos e indicando o que eu mais gosto ali das publicações em vigor ali, Hellboy, Dylan Dog, Juiz Dredd, etc. Então, para você que ainda não conhece esses quadrinhos que fogem do que é feito pela Marvel e pela DC, acompanha Além da Última Página que você vai conhecer. Então essas são as novidades aí. Muito bem, excepcional. E eu tô pensando, Felipe, em um negócio que não sei se eu vou fazer, porque né, não vou fazer mais promessa nenhuma. Mas eu tô consumindo muito álbum de música, de tudo que é tipo, de música brasileira, rock, tudo, cara. Tô enlouquecido em questão de álbuns aí. E eu tô querendo fazer posts semanais aí para dar uma dica do que eu tô escutando. E aí tem muita coisa do Beatles, cara. Eu escutei muito álbum dos Beatles, os mais antigos, as coisas bem legais. Da discografia assim. dos Beatles, sim. Tem umas coisas muito legais, assim, do The Cult, até brasileiro, assim, bastante coisa legal aí, tá? E é isso, gente. E também estou anunciando a minha parceria com a Receita Federal, então estarei declarando meu imposto de renda no mês que vem. Somos dois. essa parceria que eu tenho para anunciar. E dessa vez eu vou fazer direitinho, porque da última vez eu caí na malha. Eu estou declarando direitinho, hein, o Receita Federal, não enche meu saco, pô. Vocês sabem né? Vocês já sabem o que eu tenho, por que vocês ficam pedindo para eu declarar? Vocês já sabem que eu tenho. Não? E eu nem patrimônio tenho, inclusive, né? Pô, não tem patrimônio, sou um divorciado sem patrimônio, não, porra, não me judiem tanto, Receita Federal. Chutando cachorro morto. É foda, né? Pois é, então é isso. E falando em divorciado ou em processo indo para um processo de divórcio, vamos falar do Corpo Fechado, que fala sobre um quase divorciado. É verdade. Pessoal, antes de mais nada, para quem nunca assistiu, né, nunca ouviu falar, talvez o pessoal muito mais novo sequer tenha ouvido falar. Então já vou dar logo um spoiler. Corpo Fechado é um filme, numa primeira camada de interpretação, é um filme de super-herói. Foi lançado nos anos 2000, dirigido pelo M. Night Shyamalan. Esse cara foi responsável por filmes muito bons, filmes muito meia boca. Então, assim, quando ele explodiu em Hollywood em 1999, em virtude do Sexto Sentido, e assim, pô, se não assistiu o Sexto Sentido até hoje, tá devendo, viu? Vai lá, assiste o Sexto Sentido. O pessoal dos anos 90, anos 80, o Sexto Sentido, o SBT estigmatizou, porque toda sexta-feira passava o Sexto Sentido no SBT, né? Então a gente assistiu com certeza mais de 5 vezes por aí, né? Então esse diretor ficou muito conhecido pelo Sexto Sentido, pelo final do Sexto Sentido, porque tem um plot twist do caralho que ressignifica todo o filme e te deixa assim, é quase um nocaute. Por causa do Sexto Sentido e a fama que o filme deu ao seu diretor, acabou sendo uma expectativa muito grande dos fãs. Todo filme do M. Night Shyamalan tinha que ter um plot twist que explodisse cabeças e ressignificasse todo o filme. Então isso aí acabou rendendo filmes muito bons. Na esteira do Sexto Sentido veio o Corpo Fechado, depois veio Sinais, depois veio A Vila e depois veio só Derrota. E são derrotas que estão rolando até hoje, porque o Shyamalan nunca mais se encontrou dentro do cinema de suspense. Inclusive na época do Sexto Sentido, do Corpo Fechado, ele era uma promessa cinematográfica como o herdeiro cinematográfico do Alfred Hitchcock e tal. Então, assim, era uma expectativa muito grande em cima do cineasta. Então, fazendo uma linha do tempo, a galera pode lembrar que nos anos 2000, o cinema de super-herói, ele ressuscitou, né? Você tem o cinema de super-herói dos anos 80, com Batman do Tim Burton, um pouquinho mais antigo o Superman do Christopher Reeve e tal, e depois super saturou e morreu. E nos anos 2000, o cinema de super-herói ressuscitou com os X-Men, os primeiros filmes dos X-Men, os filmes do Homem-Aranha,
Então, era um gênero cinematográfico que estava se redescobrindo e angariando muitos fãs. E na esteira disso aí, o Shyamalan fez O Corpo Fechado. Só que, já dizendo, por que eu acho que O Corpo Fechado ele se diferencia de forma positiva e ele envelheceu muito melhor que todos os filmes de super-herói dos anos 2000, porque ele é um filme de gênero. Ele é um filme de suspense muito bem construído. E aos poucos você vai descobrindo que ele pode ou não ser um filme de super-herói. E aí entra uma parada que hoje em dia é muito criticado pela galera que curte cinema de super-heróis e tal. Alguns gostam, outros não gostam. E eu acho que, além do suspense, O Corpo Fechado traz o chamado hiperrealismo. Como é que seriam os super-heróis do mundo real, da nossa realidade palpável aqui? Então ele não está próximo dos quadrinhos de super-herói, embora seja uma puta ode aos quadrinhos de super-herói. E ele tá muito mais para um suspense daquilo que você olha e fala, cara, será que é? Você tenta descobrir o tempo inteiro se aquilo é real, se não é. Ele te deixa intrigado com o roteiro. E eu acho que esse hiperrealismo dele não é uma coisa ruim, embora ele não seja fantasioso, né? Eu acho que diferencia porque ele brinca com a sua percepção das coisas, ele brinca com as suas expectativas. Ao passo em que ele te dá indícios de que é um filme de super-herói, ele já corta as suas expectativas mostrando um argumento e um contra-argumento. 1 minuto de filme você acha que porra, entendi, é um filme de super-herói. Daqui a pouco, porra, será que não? Será que o protagonista do filme é maluco? Será que estão tentando enlouquecer ele? Então o suspense, ele vai até o último minuto do filme, os últimos 2 minutos, quando rola o plot twist aí, meu amigo, aí ressignifica legal mesmo. Então, assim, em se tratando do diretor, isso aqui é o M. Night Shyamalan na sua melhor fase de diretor. E aí, na sequência, pessoal, vai ter um monte de spoiler, tá? O filme é dos anos 2000, nós estamos em 2025, então já passou da linha dos spoilers. É importante lembrar que ele é início dos anos 2000, então... É início dos anos 2000. Ele ainda é aquela leva pré-11 de setembro, né? Isso, exatamente. Estética, né? Então, que eu falei, estética noventista é o pré-11 de setembro. Sim, assim. Exatamente. Então ele faz parte de uma trilogia que compreende O Corpo Fechado, de 2000, o Fragmentado, de 2016, e o Vidro, de 2019. Todos eles são roteirizados pelo Shyamalan e também dirigidos pelo Shyamalan. E 1 ou 2 são produzidos ou coproduzidos. Mas é um projeto extremamente autoral do Shyamalan. Então hoje a gente vai focar mais no Corpo Fechado e depois vamos comentar o Fragmentado e o Vidro em outros episódios. Sim, mas sim. Acompanha aqui a gente e ao longo desse programa a gente vai te convencer do porquê vale tão a pena você retroceder lá para o começo dos anos 2000 e descobrir uma pérola cinematográfica que dá banho em muitos filmes de 2025, muitos filmes de década, pelo menos quase 3 décadas seguintes, e que na época do seu lançamento, nos anos 2000, ele não foi tão bem recebido. E posteriormente, já nas locadoras, né, na longínqua época das locadoras, ele fez um sucesso absurdo. E hoje é considerado um filme cult. Então, para você que gosta de cinema de super-heróis, hoje a gente vai te apresentar uma alternativa bem diferente daquilo que é feito pelo Marvel Studios e pela Warner, né, que detém os direitos da DC. Certo? Então, vamos te apresentar o que se dizia na época, né, um dos melhores trabalhos do mestre do suspense, o grande diretor M. Night Shyamalan. Então, quais são as suas considerações iniciais, meu amigo, a respeito da experiência de assistir Corpo Fechado? Minha primeira consideração é que Corpo Fechado prova que você não precisa ter efeito especial para ter um bom filme com a temática de super-herói. Aquele, aliás, ele tem, claro, efeitos de filmagem e tudo, mas ele não é um filme que utiliza efeitos especiais. Não, né? Se ele fosse feito hoje, ele não precisaria de CGI, né? Não. Se colocasse CGI, ficaria uma bosta, inclusive. Sim. Porque ele é um filme para não ter nada de efeito. E ele, mesmo assim, ele é um dos melhores filmes. É claro que até o Felipe deve falar sobre isso, mas ele é um filme de super-herói, mas ele vai muito além de um filme de super-herói. Ele não é um filme clássico de super-herói, né? Mas ele é um filme com a temática, vamos colocar assim. Ele tem a temática. É uma grande homenagem aos quadrinhos também, né? Sim. É um filme eu considero um filme de super-herói. Então, assim, é um filme de super-herói que prova que o roteiro, a história como espinha dorsal é muito mais importante do que os efeitos, né? Exatamente. Porque assim,
é um filme que ele vai te mostrar vários temas e ele vai te conduzir por um suspense. É porque ele também é um filme de suspense. Então, sim, principalmente, né? Então, claro que você poderia falar, ele não precisa de CGI porque ele tem suspense, ele precisa de efeitos especiais, porque ele tem suspense, ele é um filme basicamente suspense, mas não é bem assim, ele não precisa porque ele é uma história muito bem construída e muito bem feita, né? Executada, é uma história, é um roteiro muito bem executado. Sim. Então, defeitos, eu já vou adiantar alguns defeitos que não são defeitos, mas são coisas de época que você vai encontrar em outros filmes, como eu falei, de estética noventista, que é aquelas coisinhas, aquelas coisinhas engraçadas, né, de atuação que você encontra nos anos 90. Você vai ver que os atores, como se diz, figurantes, eles têm um modo de atuar muito dos anos 90, né? Então, aquelas coisas que hoje a gente acha até engraçado, né? Mas assim, não perde, cara, em nada dos filmes atuais. Aliás, muito pelo contrário, só corroboro com a minha teoria de que estamos passando por um período muito difícil. Assim. Porque, porra, você faz uma comparação entre esses filmes e os roteiros atuais, assim, você vê que existe uma solidez muito maior nesses filmes dos anos 90. Falo nem para trás, assim, vamos colocar até anos 2000, né? Anos 2000 ali, um pouquinho dos anos 10 ali. Que depois começa a ficar bem fraquinho. Assim. Eu não sei porquê, gente, eu não vou discutir esse assunto, porque eu não tenho nenhuma, como se diz, uma tese aqui. É um sentimento, na realidade, de que tá meio porcaria, né? Tá meio capenga. É uma impressão inicial, né? Não tudo, tá? Também não é generalizando, mas que, em geral, tá bem complicadinho, tá? Mas a minha consideração, a primeira seria essa, né? De que é uma história bem executada, então não precisa de parafernálias para fazer funcionar. É um suspense muito legal, apesar de eu já ter assistido há muitos anos atrás, eu já sabia mais ou menos o final, então já fica o aviso para você que vai assistir esse episódio, que a gente vai falar sobre o final do filme. Vamos trinchar a obra aqui, né? Porra, então assim, eu não sabia que ia acontecer isso. Então, se você não viu o filme, você quer o suspense, porque a graça agora não é aquela coisa de, filmes clássicos não precisam de spoiler. Mas, cara, esse vai precisar porque é um filme que o suspense, ele é legal. Uma das graças do filme é o suspense. Então, se você não viu ainda o Corpo Fechado, vá assistir. Pô, você acha... A gente viu no YouTube aquele dubladão do YouTube que tem... Inclusive, a dublagem dele é muito competente, cara. Muito bom. Cara, eu geralmente não gosto de dublagem, tá? Vou ser sincero. Nada contra a dublagem. Acho que é um trabalho muito legal. Mas eu não gosto de filme dublado. E o Corpo Fechado é um filme que eu assisti dublado com o maior prazer do mundo, porque a dublagem dele é muito boa. Então, não estraga o filme em si, porque muita dublagem parece que suja o som, a produção de som do filme. E o Corpo Fechado, não. A dublagem, ele consegue manter limpo, né? Toda a parte sonora do filme. Então, vai lá no YouTube agora e assiste lá rapidão, e para você curtir o suspense, porque é um suspense, porra, muito legal. E mesmo se você já assistiu e já sabe o final, assista, porque mesmo assim, reassista, porque a gente vai falar de temas que falam muito desse período. O Felipe deve focar em algumas outras coisas, mas o que me chamou muita atenção, o que me deu muito insight sobre o Corpo Fechado cara, o Corpo Fechado é muito produto da época dele. O Corpo Fechado é muito produto da Pax Americana, muito produto dos anos 90, daquele período entre o final da Guerra Fria e o 11 de setembro de 2001. Né? E mais uma vez eu repito, o pessoal fica, mas é um filme de 2000. Eu sei, eu chamo de filme anos 90 porque até o 11 de setembro você tem esse período americano de 91, que é dezembro de 91 cai a União Soviética, 89 cai o Muro de Berlim, 91 cai a União Soviética, e então você tem 10 anos em que você tem um período em que os Estados Unidos têm um contexto social muito, muito próprio, de que nada acontece. Nada acontece. Tem uma guerrinha ali, outra aqui, aquela coisinha coisinha não. Ó, já ia tomar aquela coisinha da Iugoslávia, né? Aquela coisinha da Iugoslávia, né? Não é isso, gente. Mas digo assim, nada geopoliticamente dramático, assim, no nível global e tal. Coisas muito dramáticas, né? Você tem a Somália, você tem Iugoslávia, mas nada muito dramático como a própria Guerra Fria. Até aconteceu o 11 de setembro, que aí foi um fato muito dramático. Então, esse período de 10 anos... Marco na história norte-americana.
marco. Mundial também, né? Sim, que é o marco entre esses dois períodos, entre a Guerra Fria e o 11 de setembro. Você tem uma tal de uma Pax Americana, em que os Estados Unidos são a única superpotência, eles mandam no mundo, basicamente, por quê? Por questão óbvia, né? E nada acontece. Então você tem muito aquela cultura da MTV, você tem muito aquela cultura Beavis and Butthead, você tem... Eu tenho um carinho, porque a gente cresceu nos anos 90, então assim... Porra, a gente lembra de muitas coisas da cultura noventista que é muito legal. Assim. Tem canais, inclusive, só sobre cultura noventista. Sim. E o Corpo Fechado é uma daquelas últimas levas da cultura noventista e ele sintetiza muito esse período. Então, para mim, o que me chamou a atenção, eu estava vendo o Corpo Fechado, eu pensando, caramba, cara, as reflexões, aquelas coisas, o próprio vilão procurando um sentido, né? Alguma coisa que desse movimento para aquela vida dele, para aquela existência. É muito, para mim, aquilo soa muito como uma coisa de época, como filmes de outras épocas, filmes que são da Guerra Fria, por exemplo, de alguns períodos da Guerra Fria, vão falar sobre aquele. O Taxi Driver, por exemplo, a gente está falando do Nova York da década de 70. Aquilo é muito um produto de sua época. E o Corpo Fechado cara. Assim como o Dia de Fúria. Então, para mim, é muito legal. Cara, ver o Corpo Fechado é uma experiência sei lá, de experimentar aquele sentimento que é o que a arte faz, né? De trazer para você o espírito de uma época. O Zeitgeist, então, né? O Zeitgeist da Pax Americana, assim. Para mim, isso fala muito sobre o Corpo Fechado. E uma dica, gente, se for comprar uma câmera para gravar, né, procura ver se ela tem se o foco dela presta, porque cara, nossa senhora, conta até 10 aqui. Vamos lá. Veripão, e aí, tuas considerações iniciais sobre o Corpo Fechado? Pessoal, então, para quem ainda não assistiu e ainda assim quer encarar os spoilers, é um breve resumo da obra, né? Corpo Fechado, o título original Unbreakable, Inquebrável, em tradução literal, né? O filme dos anos 2000 tem 2 protagonistas, ou um protagonista e um antagonista, Bruce Willis e Samuel L. Jackson. E aí, fazendo adendo, para mim, as dublagens ali dos 2 personagens principais são excelentes, cara. A dublagem do Bruce Willis é uma dublagem meio cansada, de um cara que já tá, assim, é um cara que ele tá meio... Não, a palavra não é o porradeiro cansado. É o porradeiro cansado. Ele tá cansado, mas ele tá a vida dele tá num marasmo. É um cara que ele tá, de certa forma, um pouco apático com a situação da vida dele. E o seu grande antagonista ali, que a gente descobre só no final, é o Samuel L. Jackson, e mais uma de suas grandes atuações. Então, uma síntese do roteiro. Bruce Willis é um cara que ele tá à beira de um divórcio. Ele mora na mesma casa que David Dunn, personagem do Bruce Willis, David Dunn. Ele ainda mora com a esposa, né? Mas ela fica no segundo andar da casa, ele dorme no andar de baixo, porque eles já estão às beiras de um divórcio, e ele está tentando um emprego em outra cidade. E paralelo a isso, tem o filho pequeno do casal ali que tenta a todo custo manter a estabilidade familiar. Encher o saco de todo mundo. Encher o saco de todo mundo. E aí o filme começa num acidente de trem, onde o Bruce Willis, o David Dunn, é o único sobrevivente. E aí já fica aquele clima de suspense. Pô, como é que esse cara sobreviveu a um acidente de trem? Todo mundo morreu. Morre tipo 200. Morre muita gente pessoas, e ele sobrevive sem um arranhão sequer, inclusive. E aí já fica uma parada assim meio, caralho, como é que esse cara sobreviveu, não quebrou nada e tal. Inclusive a cena em que o médico, quando ele acorda no hospital, o médico fala assim, você está acordando agora, tal, mas o trem onde você estava descarrilhou, morreu praticamente todo mundo, só tem você e mais um sobreviventes. E aí a câmera mostra o Bruce Willis, o David Dunn se levantando da maca, e um outro cara que tá todo enfaixado e tal, e os enfermeiros estão cuidando do cara, e aí começa a sair sangue do peito do cara, e aí o médico fala, agora você é o único sobrevivente. Então já começa um tom meio dramático da parada. E após esse acidente trágico, o David Dunn trabalha como segurança num estádio de futebol americano. Ele passa a ser visitado por um personagem muito curioso, que é o Elijah Wood. Não, Elijah Price. Elijah Wood é o ator do Frodo. Nossa, é outro ator. É verdade. O Elijah Price, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson.
E ele passa a ser visitado pelo Elijah e o personagem do Samuel Jackson quer convencer o Bruce Willis de que ele é um super-herói, que ele tem poderes e capacidades sobre-humanas, porque ele é o único sobrevivente desse acidente do trem. Só que o Elijah tem algumas características meio trágicas, né? Ao passo em que o Bruce Willis sobreviveu a um acidente de trem sem nenhum arranhão sequer, o Elijah tem uma doença muito rara, que inclusive é uma doença real, né? Que os ossos dele são muito fracos. Claro, que ali amplia um expoente máximo a doença, né? Que os ossos dele sofrem de uma... Tem um elemento, uma defasagem dos elementos na formação óssea do Elijah, que ele quebra à toa. Então ele já, logo no seu nascimento, e aí conta o nascimento do Elijah, que ao sair da barriga de sua mãe, ele já sofreu várias fraturas. Uhum. Então, em virtude de ao longo... Então a vida do cara é toda frágil, né? Ao longo da vida dele, ele já se quebrou milhões e milhões de vezes. E o apelido dele, desde criança, é Senhor Vidro. Criançada então ali muito a gente escrota, já... criança é foda. E ele já entra esse personagem com uma característica muito curiosa e com uma alcunha muito curiosa, que já remete muito aos quadrinhos, né? E o Elijah é um grande fã, na verdade, já beira o fanatismo que ele tem pelas histórias em quadrinhos, né? Então, o filme inteiro ele tentando convencer, investigando a vida do David Dunn para convencê-lo de que ele de fato tem características sobre-humanas que o tornariam um super-herói. E é isso que torna a narrativa interessante. O suspense a todo momento em que o Elijah consegue evidências que podem provar que o David Dunn é um super-herói, o David Dunn rememora seu passado e encontra outras evidências de que ele não é um super-herói, que ele é um cara comum. Sim. E ao longo do filme a gente vai descobrindo esse suspense se mantém até praticamente o final do filme. E é o que eu disse mais uma vez, ele brinca com a expectativa e subverte. Então, assim, ele te dá informações com uma mão para na cena seguinte te tomar com a outra mão essa informação e te deixar na dúvida, não é? Você teve essa sensação quando assistiu? Não, eu não tive porque eu já tinha visto. Isso é o foda de ter visto. Mas na primeira vez, né? Na primeira vez mas eu tentei ver quando você falou para mim assim, é um suspense. Eu me esforcei para tentar imaginar como se eu não tivesse visto o filme. Tipo, qual que seria a sensação? E de fato isso aí que tu falou é interessante. Só um detalhe, questão dos quadrinhos. Os quadrinhos se tornam algo importante na vida dele porque a mãe dele faz ele ter controle da própria vida a partir dos quadrinhos, né? A mãe dele bota venceu o medo por causa da deficiência dele. Venceu o medo de sair de casa por causa dos quadrinhos. Então, os quadrinhos têm um significado muito pessoal, significado muito pessoal, que é a linha base, né? Desde ele não ter medo de sair de casa até ele fazer o que ele faz no final, né? A gente vai falar depois, né? Mas o filme ele é muito... Ele não é muito cabeçudo, assim, ele não fica inventando grandes... complexidades em cada ida e vinda desse mistério, mas ele é muito limpo, assim, o pessoal não fica preocupado, né, de que ele vai criar um quebra-cabeça chatérrimo em cada, tipo assim, vai, não vai. Não, ele é bem simples e funcional nessa questão do dar e tirar, né? Então ele dá evidências de que o David Dunn é um super-herói e tira, e tudo é muito, muito simples, muito sutil, né? E é plausível também, né? E é tudo muito plausível, assim, não cria grandes, sabe, coisas mirabolantes. É tudo muito, assim, até mundano às vezes, né? Mas eu não quebro. Mas eu tive um acidente de carro quando eu era, né, tava na adolescência, final da adolescência. Mas você já ficou doente? Não, nunca fiquei. Ele começa a deixar o Bruce Willis meio maluco, né? Meio paranoico. Sim. Que também ele não ajuda muito também, né, cara? Chega um maluco de bengalinha de vidro pra ti no teu trabalho, fala assim, eu tenho um esquema pra você aqui. Porra, tu vai falar, some daqui, irmão. Mas eu acho legal porque o Bruce Willis, ele fala pro David Dunn, né? Ele fala pro Elijah, eu conheço sujeitos como você. Isso, cara, muito bom aquilo. E depois eles querem o número do cartão de crédito. Isso, cara, aquilo foi muito bom. Ela volta... Porque quando o Elijah vem com um argumento sólido, ou seja, convincente, o Bruce Willis para pensar e aceita o argumento, aí o Elijah fala assim, agora eu só preciso do número do seu cartão de crédito. É muito bom, velho. Não, isso, ele já sabe, assim, que a gente tem esse pensamento, a gente sabe que dá essa sensação de que o cara tá tentando dar um gol, vender uma pirâmide. Passar a perna. Isso, é verdade, o esquema de pirâmide. Entendeu? Imagina um corpo fechado no Rio de Janeiro, cara. É verdade.
Aí no fim o Elijah é um golpista mesmo, dá o golpe no cara. Aí seria, é verdade. Muito bom isso, né? Eu sempre imagino, cara, a versão dos filmes ou dos livros do Rio de Janeiro, cara. Eu morei lá agora esses tempos, eu falei, cara, eu sempre fico imaginando como é que seria um corpo fechado no Rio de Janeiro. O maluco, pô, eu acho que você é um super-herói, tá? No final ele toma um golpe. Mas enfim, no caso dele, sim, ele tem essas idas e vindas, e realmente, cara, e tem essa meta piada, né, em cima do que o espectador ele vai achar. Tipo, sim, né? pô, o cara tá dando golpe. Ou, mas ele nunca ficou doente, mas, pô, ele teve um acidente, e aí ele fala, não, mas eu já me machuquei. Aí você fala, não, então temos uma exceção. Ele vai mostrar que de fato, aquilo ainda é algo a mais. Ele criou todo aquele cenário por causa da mulher e tal. Então, sim, ele constrói bem essa ida e vinda. Eu achei esse recurso no filme para suspense, sim, muito bom, cara. Muito bom mesmo. E fora a cena em que ele vai te apresentando, né? Você vai tendo flashbacks do passado do David Dunn. Então, além do acidente de carro que ele teve, quando ele era mais novo ainda, ele quase morreu afogado na piscina da escola, né? Isso! Na escola onde o filho dele estuda, inclusive, que a diretora da escola, a professora, enfim, foi professora do David Dunn quando ele era mais novo, e diz que até hoje eles contam essa história de um garoto que ficou submerso quase, 4, 5 minutos ali, não morreu e tal, mas quase veio a óbito. E aí e a expressão, cara, eu gosto muito da fisicalidade do Bruce Willis ali. Para mim é uma interpretação sutil, mas que diz muito do que é um homem de meia idade, à beira do divórcio, com uma família ruindo, porque ele tem filho também e tal, num emprego meia boca, que não aproveita todo o potencial, com uma carreira que ele abandonou, porque ele poderia ter sido um puta de um jogador de futebol americano e tal. Então, principalmente pra gente que já tá perto da meia idade, calvo, inclusive, semi-calvo, você consegue uma identificação muito grande com o Bruce Willis. Foi bem generoso. Foda. Faz que nem o Bruce Willis, ele raspa tudo. Foda-se, né? Então, a expressão, cara, eu olho para os olhos do David Dunn e a expressão que transparece é um cansaço muito grande, cara. E eu acho que aquilo reflete muito do que eu sinto a respeito da minha própria vida, aí já falando de interpretação bem pessoal da obra, saca? Sim. Eu gosto da sutileza do personagem que ele cria, do David Dunn, no jeito de andar, nos ombros caídos, na expressão facial meio vazia e nos pequenos lampejos de empolgação quando ele começa a comprar o peixe do Elijah. Você nunca ficou doente? Aí ele pergunta para a esposa, quando foi que eu fiquei doente as últimas vezes? Aí ela olha, tipo assim, que pergunta é essa? Eu não lembro. Aí ele liga pro chefe dele, quando foi que eu peguei alguma dispensa por motivo médico nos últimos anos? Aí o chefe dele, tá bom, cara, eu sei o que você quer. Eu vou te dar um aumento aí. Porra. Conseguiu. E aí você vê ele se animando com informação, caralho, será que isso é verdade? E aí depois, quando a realidade confronta, não, cara, mais uma vez você quase morreu afogado na piscina. Aí ele fala com o Elijah, não, cara, eu sou só um cara comum, não tem nada demais em mim, eu sou só um cara comum. E aí o Elijah contra-argumenta novamente, pô, mas de repente a gente achou uma fraqueza. E aí ele vem com uma argumentação vademecum dos quadrinhos. Mas nos quadrinhos todo herói tem uma fraqueza, uma kryptonita, um Superman e tal. E aí volta ao suspense. Sim, isso é muito legal nesse filme. Até porque a fraqueza dele tem muito a ver com a força dele, porque ele é como se fosse um invólucro de como se diz, invulnerabilidade. Então faz muito sentido a água que entra ser o que faz ele ser derrotado. Eu gostei muito da água. E é uma fraqueza mundana também, né? Que é uma fraqueza mundana. Faz muito sentido. Assim, ele não consegue ser vencido de fora, né, por coisas externas, mas ele consegue ser vencido quando algo entra, né, nessa carapaça. Agora, o Elijah fala, né, que talvez a gente tenha essa mesma vulnerabilidade em comum, né, que é a água. Eu falei assim, pô, irmão, tu é quase um aleijado, porra, o que tu quer, caralho? Óbvio que tu não vai, né, tipo, tu tá sempre, né, com problema. Frágil, né? É frágil, assim, então, aquela parte, eu falei assim, não, Elijah, pô, aí você forçou a barra. Mas o Elijah, ele realmente conseguiu até nisso ver, né? Mas a fraqueza do Elijah eu viria como outra, né? Depois a gente até pode discutir isso aí. Mas ele vai nesse vademecum, como você falou, uma argumentação nos quadrinhos e tal. E faz sentido, faz sentido. A fraqueza dele é bem compatível com a força, né? Com a essência dos poderes dele, né? E isso é bem explorado, né? No filme, inclusive no final do filme é bem explorado. Sim.
E já que a gente falou do Elijah, cara, pra mim uma das melhores cenas é... Aleijado não, gente, desculpa. Ele é uma pessoa com necessidades... Especial. Eu sempre esqueço. A nomenclatura adequada ao politicamente correto, né? Cara, daqui a pouco meus amigos PDCs vão mandar mensagem me enchendo, me zoando, né? Né? Você tem um probleminha de memória, tá bom? Vai lá, segue em frente. Pra mim, a melhor cena do Elijah, cara, é quando ele vai visitar o David Dunn no estádio de futebol. E aí, para entrar no estádio, o cara passa pela revista ali dos seguranças e tal, e o Bruce Willis fica rondando ali, dando umas incertas em alguns lugares, porque ele fala que quando o estádio tá muito cheio, a galera leva arma, quer vender droga dentro do estádio e tal. E o Elijah pergunta para ele, tá, mas como é que você seleciona? Porque não dá para revistar todo mundo que entra. Como é que você seleciona quem você vai revistar e quem não vai? E ele fala, cara, eu tenho, sei lá, eu tenho uma percepção quando eu vejo a pessoa, claro, tem as percepções visuais em que eu olho o trejeito do cara, a expressão, o jeito que o cara tá vestido e tal, mas quando eu encosto na pessoa eu tenho algum lampejo, uma parada meio visual. Uma visão, né? Uma visão, um vislumbre crime, que a pessoa tá fazendo delito. Que a pessoa tá fazendo e tal, e me induz a querer revistar. E aí quando você revista uns 2 ou 3, você já desestimula a galera que tá na fila a sair. Aí o Elijah, tá, mas, por exemplo, quem você revistaria? Ele, cara, só por olhar, tem um maluco que tá vestido assim, assim, assado, e eu acho que esse cara é meio suspeito. Aí quando ele revista o primeiro da fila, o cara que ele disse que era suspeito sai da fila e vai embora. E o cara tava armado. E aí quando o Bruce Willis passa e encosta no cara, e ele fala, cara, eu tive uma forte sensação de que esse maluco tá com uma arma na cintura. Aí o Elijah pergunta, tá, mas como assim? Qualquer um pode estar com uma arma. Ele, não, eu acho que é uma arma cromada com cabo preto, ele descreve a arma. E aí a cena em questão, que eu acho sensacional do Samuel Jackson, é que o Sr. Vidro fica com isso na cabeça e ele segue o cara. E aí a cena te dá uma dimensão real de como é que é difícil a vida do Samuel Jackson para fazer coisas que para um ser humano comum são simples. Ele vai seguindo o cara e o cara desce para a estação de trem, e ele desce as escadas. E é uma escadaria grande, pô. E aí dá o Samuel Jackson tá com a bengala. Dá uma agonia na pessoa, né? Dá uma agonia do caralho a cena, cara. Porque o Samuel Jackson, o cara sai correndo, e o Samuel Jackson com a bengala vai seguindo o cara. Então, para descer a escada, para um cara que quebra fácil, é complicado para um cara descer correndo a escada. E aí o Samuel Jackson vai descendo, tentando correr, a escada meio que tropeçando, e a hora que ele tropeça e cai, a cena pega no slow motion, cara, e cada momento em que o Elijah bate no chão, você sente o corpo dele quebrando, fraturas e tal, e ele gritando, urrando de dor, tinha um bagulho bizarro de dor, né, cara? Porque ele caiu de uma escada. Aquela queda de qualquer um aqui, eu e tu, a gente ia de, né? Sim. Aquela queda dele lá, pô, eu fiquei impressionado. É uma cena que dá uma agonia, cara, então já mexe com os sentidos do espectador. E quando ele tá caído no chão, ele olha, o maluco olha assim pra ele, o cara que ele tava perseguindo, e vai embora, e ele vê a arma e bate com a descrição que o David Dunn tinha dado, tá ligado? Sim. E aí o clima de suspense vai num nível assim, tipo, caralho, cara. O filme ele tira e ele vai dando, tira, dá e tira, né? Exatamente, cara. O interesse, né, de quando você assiste. Sim, ele prende o espectador, cara. Isso, mesmo que quando você tendo assistido, né, que é o meu caso, eu já assisti, aquilo é legal, cara, de ver, aquilo te prende na história de qualquer jeito. Não tem jeito, não. Tá, antes, não é PDC, tá? É PCD, tá, pessoal? Eu achei que fosse PNE. Não, é que agora é PNE. Cara, melhor a gente parar por aqui, bicho. PDC foi foda. Puta, PDC é foda, cara. O primeiro eu chamei o cara de aleijado. Não, primeiro que eu chamei o cara de aleijado. Aí depois eu mandei um PDC, agora PCD que tá desatualizado. Agora é PNE. Bicho, assim... Corta essa parte. Vocês me relevam porque eu sou lá do lado negro do programa aqui. Pô, daí vão falar que eu fiz agora. Não, esquece, gente. Sou o cabeça de vento aqui do programa. Mas vamos lá. Cara, então, essa dinâmica que você falou mesmo, né? Da arma, é claro, assim, óbvio que é um recurso cinematográfico, tal. Eu sei que é chatão, vai dizer, não, mas
Meu, o cara caiu daquele jeito lá, e aí o cara. Que mágica é essa do cara poder revelar a arma? Mas é recurso de roteiro, entendeu? Sim. Se os caras falam, nossa, foi muito forçado, né? Tudo bem, mas é um recurso de roteiro e funciona muito bem E a cena é pro competente pra suspense, né? caramba. A cena é boa, cara. A cena é boa. A bengala de vidro, que até Sim, agora eu não ele entendo como é que patifa alguém. também, né? Que é outra que eu não sei por que alguém tem uma bengala de vidro, mas enfim. Essa aí foi meio forte. O senhor Vidro falando que não sabe nadar, ai que surpresa. E ele tem uma bengala de vidro, né? Tipo, não tá se ajudando também, mas tudo bem. Mas a bengala de vidro serve ao roteiro para ela se espatifar durante a queda. E você vê que é um Pra te dar a negócio. dimensão do que é o corpo dele, né? Dá uma dimensão do que é o corpo dele. Mas a gente releva porque é cinema, gente. Se diverte aí. Né? Se diverte aí. Né? Eu fiquei, porque o meu eu interior chato ficou assim, pô, uma bengala de vidro. Eu falei, cara, só assiste o filme. Só assiste o filme. Cara, mas aí eu não sei o quanto, porque o Elijah, ele tem muito essa parada, a cabeça dele é fantasiosa, né, velho? Ele é um cara fanático pela fuga da realidade através dos quadrinhos. A leitura da realidade dele é baseada em quadrinhos, né, cara? A leitura da realidade dele não é baseada na realidade. Não. É baseada em ficção de super-herói, tá ligado? Então eu acho que tem muito do que uma cabeça meio doentia como a dele faria, tá ligado? Tem uma bengala de vidro. O recurso visual da parada, porque conforme ele cai, a bengada vai espatifando e tal. Eu acho muito bom, velho. Eu acho isso não é bom. não é uma parada o recurso que é bom. incomoda. O recurso é bom. Eu tô só dizendo assim que a graça que a gente tem essas agonias, né, de realismo que a gente fica enchendo o saco do filme, né? Tipo, Sim. Mano, por que não de acrílico, né, cara? Alguma coisa assim, né? Não, cara, é de vidro porque. E ele tem uma vestimenta, ele tem que falar disso porque faz parte do filme, tá, gente? Enquanto o David Dunn ele é todo reto, todo funcional na sua vestimenta, ele usa o boné, né? Ele usa o boné e usa sempre uma roupa muito funcional, segurança, coisa e tal. Já o Elijah, ele é todo muito flamboyante a sua vestimenta, toda meio super-heróiresco, né? Daquela coisa de quadrinhos mesmo, né? Aquela coisa roxo, usa roxo com bengala de vidro e um cabelo diferente. O diretor, ele pega muito com as cores de cada... Sim. As cores né? de cada estética de cada personagem. A estética do David Dunn é verde, a do Elijah é roxa. O próprio o nome do protagonista já remete aos quadrinhos clássicos, né? David Dunn, o D nas iniciais, Peter Parker, né? Os quadrinhos que o Stan Lee criava protagonistas com esses nomes, né? Matt Murdock, o Demolidor, Peter Parker, o Homem-Aranha, Bruce Banner, com as iniciais com a mesma consoante e tal. Então, o próprio nome do David Dunn já remete a uma parada super-heróica, né? É isso mesmo. E o Elijah é um nome, do Elijah também é um nome legal para vilão, né? Cara, eu gosto a última eu cena. Gosto do nome dele, cara. A última cena, quando ele fala. Eu sempre soube, David, desde quando era pequeno, os garotos me chamavam de Senhor Vidro, eu sempre soube. Quando você descobre que o Elijah é o vilão. Cara, aquela cena pra mim é fantástica, velho. É muito boa, cara. Sim. Mas cara, eu achei. A gente pode falar um pouquinho sobre a estética. Eu gosto muito da maneira como. Dublagem. Vamos falar da dublagem do David Dunn, né? É uma voz. Você tinha falado da voz, mas eu queria só estender esse comentário, porque o dublador, eu não sei quem é o dublador dele nesse filme, mas é uma voz que, ao mesmo tempo que é cansada, ela mostra uma força, né? Ela não é uma voz cansada, impotente. Né? Ela é uma voz cansada de alguém que ainda tem uma força, uma capacidade de poderes, né? Então, a dublagem, eu achei que a dublagem, o dublador do Bruce Willis ali, ela foi bem, cara, muito bacana. Caiu direitinho no personagem ali. Eu não sei, eu não lembro desse filme com a voz original. Eu nunca assisti ele legendado também. Mas ficou na minha memória agora o corpo fechado da dublagem, tá? E aí, mais reforçando aquele recado, assistam dublado que vale a pena, tá? Tem um menininho, né? Tem um menininho. O filho dele, Você já sabe o que eu vou falar, né? Esses menininhos, né, do diretor, sim, eu tenho que falar, cara. Complicado, são muito completamente, todos eles, né? Bem completamente eles, né? O Shyamalan já vem no sexto sentido que o protagonista é um gurizinho, né, cara? Um pré-adolescente ali, né?
São os menininhos que eu não queria ter na minha convivência, cara. Principalmente porque o garoto, ele compra a ideia de que o pai... Aí já tem aquela metalinguagem com a vida real, né, cara? Porque um garoto de... Não sei se ele tem 12 anos... E aí eu já vi um cara dizendo que o pai dele é um super-herói. E todo garoto já vê, teoricamente, né? É regra, né? O cara já tem uma admiração, já nutre uma admiração pelo pai. E aí chega um cara dizendo que o pai dele, que ele já admira pra caralho, é um super-herói. E o garoto, até o momento em que ele, assim, ele leva essa interpretação às últimas consequências, ele pega uma arma e aponta pro pai, né? Porque Aquela ele diz cena que... me dá uma raiva, cara. Cara, eu Não gosto do sei por suspense quê. daquela cena, velho. Aquela Porque ele cena me dá aponta vontade de pegar uma logo cadeira pro... e jogar E bater no no garoto. moleque. Não dá vontade, não, cara. Porque Aquele ele menino age me dá, como... mas ele me dá uma agonia, velho. Cara, mas eu gosto da cena, velho, que ele aponta Não, o a cena é revólver pro boa, pai a dele, cena é porque ele boa, quer a cena é provar boa. que o pai dele é um super-herói, né? Que não vai, ninguém vai se machucar. O pai dele, a bala Sim. vai bater, o tiro e não vai dar nada, porque o pai dele é unbreakable, é inquebrável de fato, né? Sim. E o suspense em cima da cena é muito bom, velho. Cara, é Muito bom demais, cara, porque tá ele e a mulher se reconciliando na cozinha e tal. E ele pega e aponta a arma pro pai, e aí que fica uma cena tensa, caralho, como é que vai acontecer? Fica. E eu acho legal que ela é resolvida, assim, de uma forma não óbvia, cara. Porque se ele simplesmente Não, desse o ela é muito. A tiro resolução da cena é boa, é muito boa. para prolongar, estender ainda Sim. mais o suspense. Porque se ele desse o tiro e não acontecesse nada com o Bruce Willis, ia ser muito óbvio, cara. E ali não, o Bruce Willis fala, cara, realmente, não vai acontecer nada, só que aí eu vou embora. Aí você vai E ficar você sem não pai porque eu vou sabe, me até aquele mudar. momento você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Sim, não, assim, ele se safou, né? Ele foi Não, safo. então, você não sabe. Tipo, o legal do filme é que ele é um super-herói. Você já tá tendo indícios de que ele é um super-herói, mas você Sim, não sabe. não Então, tem quando a certeza. menina aponta, você fica agoniado porque você fala, porra, mas eu não sei se esse maluco aguenta o É, tiro, entendeu? ele pode morrer agora, né? Ele pode morrer. E aí eu tava assistindo o filme, não, brincadeira, tá, gente? Mas você fica com a cadeira segurando e fala assim: eu vou dar uma cadeirada nesse moleque. Nesse garotinho. Se eu sou vizinho, eu bato nesse garoto. Eu vou jogar uma cadeira nesse moleque para dar uma. Ô, moleque do diabo. Esse moleque, igual do Sexto. Ele não é o mesmo, ele é outro ator, né? Não, é outro ator. Agora. É outro ator. Ele falou que você tinha comentado uma vez comigo que ele era parente, ou eu tô confundindo com outro filme. Não, acho que eu tô confundindo. Foi outro filme. Tem um diretor que tem mania de botar o sobrinho dele, alguma coisa assim, para fazer o filme. Não lembro que filme que é agora. Não é nepotismo que chama isso aí? É nepotismo. Nepotismo cinematográfico. Cinematográfico. Mas, cara, a estética, como eu falei, da voz no dublado, eu não sei como é que é no original, não lembro. Acho que a primeira vez que eu assisti dublado também. A vestimenta é uma coisa, como a gente já falou aqui, é muito importante como recurso do roteiro. Visual, então, né? Roteiro. Visual. Então, assim, prestem atenção. É que o programa serve para várias coisas. Uma delas é incentivar você a ver um filme bom e você ficar feliz e falar, agradecer a gente, mandar mensagem lá e falar, nossa, obrigado por ter me recomendado o livro, o filme. Mas a outra é falar para você, ó, cara, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é legal. E a gente tá dando o negócio mastigado para ti. Inclusive, incentivamos a audiência a mandar mensagem sobre coisas que a gente não prestou atenção. Sim, e que vocês viram, a gente fala, nossa, se vocês mandarem, a gente vai fazer questão de fazer uma leitura especial. Vamos fazer um programa rápido só para leituras de coisas que os espectadores viram que a gente não viu. Que isso é o legal, cara. A interação. Né? Esses detalhes, E a vestimenta é uma coisa que a gente costuma não... quando você não tá prestando atenção nisso, né? Você vê o filme de forma muito passiva. Agora, quando você está prestando atenção nos detalhes, aquela coisa, essas coisas são legais, cara. As cores da fotografia, né? O figurino, o que o figurino está comunicando. O tom, a paleta de cores do filme é um negócio meio cinzento também, né, cara? Mas não é muito escuro, é um cinzento não é muito escuro. É interessante, cara. A paleta de cores desse filme é muito interessante, cara. Ele não é alegre. Não. Mas ele também não é dark. Não. Eu acho que ele mexe um pouco com aquilo que é banal, as cenas na estação de trem e tal, com aquilo que é bem mundano mesmo. Mas eu acho que em muitas cenas a paleta de cores, ou toda essa fotografia bem realista, parece que aquilo foi filmado no metrô de Nova York mesmo, nas ruas de Nova York e tal. Eu acho que remete muito com a própria melancolia interna que o David Dunn tem.
Perfeito, cara. A fotografia, ela casa muito bem com o sentimento interno Do do David David Dunn. Dunn. Pelo menos quando a cena ela tá focada nele, né? E no Sim. Elijah aparece uma clareza. Quando é focado nele, fica um negócio meio claro, assim, na exposição, ou, né, quando tem ele só. Mas aí quando ele vai para aquela coisa, quando é ele numa situação de capa, né? É ele Sim. na sua embalagem de especialista em quadrinhos, exposição, é tudo muito claro, muito branco, Ele usa um tem umas terno meio cores. roxo e tal. E quando é ele naquela cena interessante dos quadrinhos, que ele tá na loja de quadrinhos, Sim. aquela é uma cena mais Edição limitada escura. à galeria dele, né? Não, aquela cena em que ele tá no fundo da loja, Ah, na loja de quadrinhos mesmo, comprando quadrinhos ali, que ele já tá na cadeira de roda, né? atrapalhando a vida do CLT lá, que quer meter o Sim, sim. pé, e ele tá lá e tal, que ele É começa a ser verdade. escroto e jogar os quadrinhos, assim. É. Ali é mais escura a cena. Então, assim, é um filme que as cores casam bem com os sentimentos ali dos personagens. Achei isso bem bacana, né? E o poder, né, que você tinha comentado, ele toca nas pessoas, e eu ia te perguntar se é uma coisa que eu não consegui pegar no filme, cara. Ele descobre não sei se ele deixa claro também no filme, tá? Ele separa, ele tá em vias de divórcio da esposa, que parece que a esposa, o sentimento que eu tive é que parece que a esposa deu uma pulada de cerca ali, né? Não sei se isso fica explícito no filme. E aí me veio uma ideia muito louca na cabeça, não sei se isso é... a impressão que eu tenho é que o David Dunn, ele tocou na esposa dele, e por causa desse poder que ele tem, ele conseguiu pegar essa traição. Cara, eu não sei de onde que... Porque ele, de maneira indireta, sutil, ele vai falar sobre esse tema do Finkel. No começo do filme, lembra que ele tira a aliança? Isso, é. Que ele Então, assim, o tá à filme, beira do divórcio mesmo e ele tá tal. na beira do divórcio. Ele tenta te comunicar alguma coisa, né? Ele não diz claramente por que o casamento deles está terminando. Mas se eu fosse apostar, seria por isso. Eu acho que o David Dunn tem esse poder de ver o que as pessoas fazem de cagada. E, sei lá, encostou na esposa e acabou revelando o que ela fez de errado, né? Mas isso é só uma suposição. Né? O filme não Cara, diz exatamente por que eles estão nessa crise, né? eu tenho a impressão, aí a gente já vai entrar talvez numa das camadas de interpretações mais profundas ali. Eu acho que o casamento do David Dunn tá à beira do colapso, ele já tá em ruínas, na verdade, só falta ele se mudar, porque ele fez uma entrevista de emprego em outra cidade, ele vai embora e tal. Mas eu acho que o David Dunn tá em determinado ponto numa certa crise existencial, Sim. porque ele não tem propósito na vida dele, de certa forma. Ele abdicou de uma coisa que ele queria muito pelo casamento, né? E aí Uhum. já entrando na série dos spoilers, o acidente de carro que ele teve, ele não é que ele forjou, mas ele usou, o acidente foi real mesmo e tal, mas ele usou o acidente como um pretexto para abandonar a carreira de jogador de futebol que ele tinha na universidade, né? Porque a Uhum. esposa dele não gostava de futebol e tal, então ele meio que teve que escolher entre a namorada na época, que veio se tornar a sua esposa, ou uma carreira no futebol. Então ele usou o acidente como um pretexto para abandonar, que ele se machucou e não conseguia mais jogar futebol e tal. E aí, conforme ele foi envelhecendo e tal, a vida dele meio que, assim, ele pegou um emprego meia boca e tal, e ele tá só existindo, de certa forma. Ele vai para o emprego, vai para casa e tal, tem um potencial desperdiçado que ele nem sequer sabe qual é exatamente. Uhum. E o próprio Elijah diz isso aí para ele, que ele ainda não encontrou o propósito de vida dele, etc. Ao passo que o Elijah já tem um propósito de vida, um propósito obscuro. E essa é meio que a parada um dos plots do filme, porque o Elijah raciocina, cara, se eu tenho uma deficiência que eu quebro fácil, que os meus ossos são frágeis e tal, não deveria haver outra pessoa na outra ponta do espectro que ela nunca fica doente, nunca se quebra, nunca se machuca e que muito provavelmente sequer sabe disso. E aí é quando ele faz disso, dessa questão, o propósito de vida dele, encontrar o seu oposto. Ou seja, o cara, como o Elijah é facilmente destrutível, ele quer encontrar alguém que seja indestrutível. E ele descobre isso no David Dunn. Então, quando ele Uhum. apresenta a questão e o David Dunn começa a comprar o peixe do Elijah, ele começa a descobrir um propósito de vida. Não à toa, depois disso, o casamento dele começa a ressuscitar. É isso, perfeito.
Então eu acho que o que o David Dunn tá passando é uma crise existencial, até pela idade dele e tal. Eu acho que é um pouco disso, cara. E é por Eu isso acho que que só morreu, foi só morrendo, assim. foi morrendo, não é? A parada foi morrendo, ele já não tá bem consigo mesmo e tal, e foi morrendo, como é uma coisa muito que acontece muito, né? Na vida Todos real, nós né? somos David Dunn em algum momento, né? Em algum momento, né? Algum dia você vai ser o David Dunn também. Vai ficar, né? A gente fica. Se a gente. Todo mundo aqui que está ouvindo, uma hora, todos os personagens que a gente fala, né? Que aparecem nas nossas histórias, eles sempre são a gente em algum momento, né? Sim. Em algum momento a gente é um pouco David Dunn, outros Elijah. É isso que é legal na ficção, nas histórias de imaginação, justamente esses pedaços de personagem falam muito sobre os nossos Comunicam com a próprios realidade, dramas. né? Os dilemas da vida real e tal. Porque o David Dunn, ele, apesar de ser uma história real, mas fantástica, né, com tons fantásticos, ele fala sobre um cara que... vamos falar da alegoria, né? O que a história pode representar. É um cara que, tipo, desperdiçou um potencial de vida e que Exatamente. está redescobrindo qual é a sua verdadeira vocação, para que ele serve. E ele renasce. Que ele serve, exatamente. O filme, gente, não precisa. Tem a casca, que é muito legal. O filme é muito legal, mas tenta ver os filmes às vezes como uma alegoria também. E isso que toca a gente muito nessas leituras sobre a vida, né? E o Corpo Fechado é sobre isso, é sobre quem sou eu. Tanto o Elijah quanto o David Dunn, a pergunta que eles fazem é quem sou eu, para que eu sirvo? O Elijah, ele verbaliza isso aí, você não sabe qual o Elijah você não consegue entender qual é a sensação de não saber qual é o seu lugar no mundo. Ele, por causa da fragilidade dele, ele é um ser humano singular, só que ele é um cara trágico, né? Sim. O David Dunn, ele sabe mais ou menos, porque ele tenta compensar sendo segurança. Isso. Só que não funciona. E o Elijah, ele está ativamente buscando o propósito de vida dele. Tanto que ele vai até o final. Agora, gente, se você insistiu em ver até aqui, agora cai fora. Agora nós vamos falar do que vai estragar o suspense do filme. Do real plot, né? O final ele vai até criar ataques terroristas brutais e matar gente, porque ele está ativamente buscando o propósito dele. Isso é muito poderoso, cara. Na verdade, ele criou o acidente de trem que né? Sim, ele descobriu o David Dunn, ele criou aquele acidente de trem, o Elijah. Né? Sim. Eu vou contar um negócio para vocês, cara. Muita gente mata e faz coisas abomináveis para descobrir um sentido para a vida. Então, você fala, pô, mas o Elijah... Cara, o Elijah... Existem muitos Elijahs no mundo real. Sim. O terrorismo por ideologia, por exemplo. Pessoas que se metem a fazer barbaridades para criar achar um propósito maior que elas mesmas. Parece que eu estou exagerando, mas, cara, o ser humano, ele faz isso. O Elijah, ele não é uma coisa muito longe da realidade. E ele comete atos hediondos pela causa dele, né? Só que a causa dele é particular, não é um grupo político, coisa assim, né? Eu achei muito, cara, agora é esse tema que a gente falou em conversa antes de fazer o programa, que para mim, depois da representação do período da Pax Americana, essa questão do Elijah procurar o super-herói que desse sentido a ele ser um vilão, que é o sentido da vida dele. Sim. Cara, isso é muito bom. Porque ele só queria isso. Ele criou mega destruições, ele fez coisas muito vilanescas, porque ele só queria ser o vilão. Ele só queria chancelar o fato dele ser um vilão. Ele não poderia chancelar ele ser um vilão. Ele não pode só fazer maldade, destruir coisa, matar gente. Ele tem que ter um super-herói. Então, olha que noção interessante, cara. Ele não quer só ser um cara mau, ele não quer só ser um arquiteto de destruição. Ele quer ser um super vilão, e para isso ele precisa desse elemento que ele procura ativamente. Ele precisa do super-herói, né? Isso é muito... Cara, isso é um negócio muito legal nesse filme. E que o diretor, ele faz o negócio funcionar bem. Assim. Eu acho que essa busca do Elijah, essa explicação no final dessa busca ativa dele, para mim é muito bem executado. Muito bem executado. Não, e eu acho legal, cara, porque os elementos de quadrinhos estão todos lá. Porque quando o David Dunn ele vai na galeria do Elijah, né? Quando ele vai falar com o Elijah, encontra a mãe do Elijah na galeria, a exposição tá fazendo um sucesso e tal. E aí ele pega a manchete de jornal, onde mostra que um vigilante,
um sujeito mascarado salvou uma família que tinha sido sequestrada e tal. Ele pega o jornal e leva para mostrar para o Elijah. Aí o Elijah fala, então você encontrou a sua vocação, a sua razão de ser, né, a razão da sua existência. E aí quando ele chega, é tipo uma antessala da galeria, ali é o covil do vilão, cara, porque todas as manchetes de jornal dos acidentes que o Elijah causou, o do trem, acidente de avião, incêndios, assim, crimes hediondos em larga escala, crimes terroristas, né? As manchetes de jornal estão coladas na parede, assim, tem filmagens, você vê um monte de computador, cara, ali... Muito ali bom. O covil do vilão ali, né, cara? Sim, perfeito. De maneira um pouco mais sutil, mas ali é o covil do super vilão, do arqui-inimigo, né? E aí, quando eu acho legal porque ele faz questão de se revelar ao David Dunn. Porque ele tira a luva e ele fala, acho que agora é o momento de apertarmos as mãos. E aí, quando ele aperta a mão do Bruce Willis, o David Dunn tem o lampejo de tudo que o Elijah fez, inclusive dele entrando no trem, causando um acidente que descarrilhou, várias outras coisas. E aí ele fala, então, se você é o herói, eu sou o vilão. E isso aí. A cena final, o Bruce Willis saindo, né, com o garoto para denunciar o Elijah e ele gritando, eu já sabia, os garotos me chamam, que é o nome do super, é muito quadrinho isso aí, cara, é o nome, não basta ser o vilão, ele tem que ter uma alcunha de super vilão, né? A dele é trágica, porque corresponde à deficiência dele, né? Os garotos, eles me chamavam, eu sabia, David, eu sempre soube, os garotos me chamavam de Senhor Vidro, que é o nome de vilão, cara, é muito bom, velho. O nome é bem, os nomes são muito vilanesco, legais, né? Sim, é vilanesco. Lembrar que a gente falou dessa cena, e além disso, ele tem que cumprir uma ação que o transforma em super-herói. Então, o Elijah, ele antes, né, dessa cena final, ainda tem uma cena anterior, em que o Elijah fala, o que eu faço? Né? O David Dunn pergunta, o que eu faço? Ele falou, vá numa multidão. Isso, vá onde as pessoas estão. Ele vai numa central de metrô, e encosta, as pessoas vão passando e vai mostrando vários pequenos delitos das pessoas. Traição, venda de droga e tal. Tudo. E ele se depara com um cara que está em crime em andamento. Né? Ele percebe que ali ele pode agir e salvar a pessoa. Né? Então ele vai num cara, ele entrou, invadiu a casa de uma família. Isso, é um sequestrador, fez a família de refém, tá lá, né? Matou gente. Matou o pai, então, um negócio bem, bem terrível. E aquela cena, a cena, presta atenção na cena dele salvando a família, porque é muito. Ali ele vira o super-herói, né? E ali ele se confronta com a fraqueza dele da água. Sim. E não é um negócio assim, um negócio que precisa de um monte de efeito, é um super-herói comedido, inclusive, né? Você vê que ele é super forte, mas não é um negócio que ele vai dar um soco no cara, o cara vai atravessar a parede e tal. Ele é um pouco mais contido. É real, é plausível, né? Sim. É plausível. Cenas marcantes também. Antes disso ainda vai ter a cena do peso, ele fazendo supino. Aquela cena é muito legal. Cena é muito boa, velho. Muito boa. Ela ainda flerta com suspense do que, porra, será que é? E aí quando mostra o supino mega pesado, e ele é um cara comum, ele não é musculosão e tal. Não é. Uhum. E o garotinho, o filho dele, né? Eu vou te ajudar, pai. Aí o Bruce levanta, tava pesado, ele levanta assim. Caralho, quanto de peso você colocou aí? Aí o garotinho, desculpa, eu coloquei tudo que tinha. Aí o Bruce Willis, o que mais que a gente pode colocar de peso aí? Cara, é muito bom. Bota umas latas de tinta, um negócio assim. E a criança engana ele, pede para tirar o peso, a criança coloca mais. Coloca mais peso, cara. Muito bom, cara. Aquela cena é igual a cena do sorvete no Justiceiro, aquele filme que passa na sessão da tarde. Tem a cena do picolé. Eu sempre lembro, aquela cena para mim gravada na minha cabeça. Aquele filme é muito bom, inclusive com o John Travolta. Muito bom. Né? Mas a cena do picolé, aquilo ficou na minha cabeça. E a cena do supino do Corpo Fechado, para mim, ela é muito emblemática. Né? Sim. E aí ele salva essa família, né? Então tem esse primeiro... Essa ação de super-herói que meio que chancela ele como super-herói, né? E você vê que na manhã seguinte é tão interessante, por isso que eu te falo que ele passa por uma crise existencial. Porque na manhã seguinte ele pega a manchete do jornal, ele já tá, assim, você vê que ele já tá conseguindo se reconectar com a esposa e tal, com a família, e aí ele tá conversando com a esposa e o filho dele chega na cozinha, né? E ele empurra o jornal pro filho, e o jornal tá dobrado na manchete, né? E aí tem um desenho, um retrato falado do vigilante, que é... Só que ele tá com boné, tá com uma capa de chuva que ele usa, é interessante, porque é funcional, não deixa de ser um uniforme de super-herói. Protege ele da água, né? E ele empurra assim o jornal pro garoto e faz assim pro garoto, tipo,
segurar a informação, né? E você vê o moleque olhando, tipo, caralho. E aí você vê o Bruce Willis, ele chega até a sorrir de uma forma sutil. Que é o cara, ele conseguindo encontrar quem ele é e qual é o lugar dele no mundo. Que é a mesma coisa que o Elijah queria encontrar, né? Justamente, cara. Aquela cena é muito legal também. Você vê que ele ganha uma vida novamente, né? Sim. Vê, assim, a e até expressão então ele dele é muito estivesse legal. existindo, mas a partir de então ele passa a viver de fato, né? Sim, e aí no final o Elijah, aí você fica, porra, mas por que o Elijah se mostrou para ele no final e tal? Porque o objetivo do Elijah era, ele só queria isso. Eu não sei, depois vai ter o vidro, vai ter o fragmentado e o vidro, vão dar continuidade à história. Mas vamos falar de Corpo Fechado como se o filme fosse único. Não porque tem ele funciona como muito bem, como uma história isolada, né? Isso, ele funciona muito bem como história isolada. Então, assim, terminando por ali, não tendo mais nada, o cara vai preso, dane-se, faz sentido. Porque o Elijah, se ele cai da escada do metrô, ele tá disposto a se arrebentar, só para ele ter uma evidência de uma coisa pra provar o argumento dele, né? Ele tá disposto a encerrar o ciclo dele e para dizer, pô, eu tenho importância. Eu sou um arquivilão porque eu tenho um super-herói que me enfrenta. Né? Sim. Que é, como se diz, está envolvido dentro do sistema de coisas de vilão que eu fiz. Porque, de fato, ele é produto das ações do Elijah. A descoberta dele como herói são frutos das ações do Elijah. Então, o Elijah ele fecha o ciclo dele, né? Ele se descobre, de fato, como um super vilão. E ele achou a vocação. Vai ser feliz na cadeia, né? E eu acho legal ótimo. Porque o filme ele pega tanto esse hiperrealismo que após essa cena aí tem ali a continuação da história que fala Elijah como se fosse um documentário, até Elijah Price foi responsável por tantos atentados terroristas, matando não sei quantas pessoas e tal. No julgamento, pegou a prisão e tal. Cara, legal demais, velho. Sim. Quase sim. como se fosse uma manchete de jornal narrando os crimes do Elijah e contando o que aconteceu com ele, que ele foi preso e tal. Sim, e de uma forma, são atentados, são vilanias, né? Dá para fazer na vida real, pessoas fazem atentados terroristas. Não façam isso em casa, criança. Inclusive, dá para fazer. Não façam, mas é possível, assim, é real, né? É uma coisa realista. Então, cara, muito bacana. Corpo Fechado, então, um filme muito bom, muito interessante para fazer várias análises. Entre elas, vamos destacar novamente um produto de sua época, um roteiro que vai falar muito sobre a busca dessa importância do mundo, né? Duas pessoas que, uma indiretamente, de maneira passiva, descobrindo algo que devia dar sentido para a vida, outra ativamente. Então, é um tema muito poderoso, né? Sentido, né? É um filme que tem uma estética, desde a sua fotografia até o seu som, até sei lá, figurino, que é muito bem, acho que é muito bem executado. Sabe, a questão dos quadrinhos, aquela meta-linguagem para os quadrinhos, achei sensacional. A exposição, o Elijah, na cena que ele dá importância, ele expulsa o pai da galeria, que ele vai comprar um desenho para o filho de 5 anos, né? Ele fala, não, isso aqui não é para criança, eu não vou vender para você. Isso aqui é uma obra de arte. Pô. É uma obra de arte, você vê assim, essas linguagens, assim, né, essas metalinguagens, essa homenagem aos quadrinhos que o filme faz. Para quem gosta de quadrinho, eu vou te dizer que nem os filmes da Marvel que são tão superestimados e tal, ele consegue prestar uma homenagem tão bela e ao mesmo tempo tão sutil quanto o Corpo Fechado, cara. Porque você pega os filmes da Marvel Studios, eles prestam homenagem fazendo fanservice, né? Colocava o Stan Lee, né? O Stan Lee já faleceu, mas na época colocava o Stan Lee ali, easter egg, os fanservice e tal. E ele não, ali eu acho a homenagem do Shyamalan no Corpo Fechado e nos filmes que se seguiram a trilogia muito mais bonitas, cara, e muito mais relevantes do que a Marvel Studios faz. Muito mais profundas, análise, né? Também muito mais profundas, porque quando o Elijah ele mostra essa arte original que ele tá vendendo, apresentando na galeria, né? E aí mostra é a capa de um quadrinho, né? Que ele é o quadrinho que ele ganha quando é pequeno, e aparece um herói combatendo um vilão. E ele fala, isso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Olha pro vilão. É muito característico da forma como eles eram retratados originalmente.
eles têm diferenças físicas em relação aos heróis. Então o vilão tem cabeça maior, tem expressões, um exagero da realidade, a cabeça é maior, a expressão, o queixo. O herói tem o queixo quadrado, o vilão tem a cabeça maior, algumas coisas que deixam ele horrendo, ele feio em relação ao super-herói e tal. E o diretor coloca isso no Elijah, porque o corte de cabelo do Samuel Jackson não chega a ser um Black Power, mas é quase que deixa a cabeça dele maior, parece visualmente maior que a do Bruce Willis e tal. E em determinado ponto ele fala, existe o vilão que combate o herói de maneira física, confrontando, lutando com ele diretamente, e existe o arquivilão, que é aquele que usa mente, que ele é maniqueísta, ele arquiteta situações que confrontam o herói, e esse é o mais perigoso. E esse acaba sendo o próprio Sr. Vidro, que ele cria situações de conflito bizarros e combate o herói da mesma forma. Sim. Apesar dele não medir forças físicas com o David Dunn, mas ele é um arquivilão que ele age com a mente. Então as situações que ele criou, talvez nem o próprio David Dunn conseguiria impedir. Os atentados em avião, o trem, todos os atentados terroristas que ele cria, né? O próprio David Dunn talvez fosse incapaz de impedir, né? Cara, é muito quadrinho, de uma maneira muito sutil. Eu acho genial a forma como ele faz um filme de super-herói com gênero de suspense. E isso a gente não vê mais nos filmes de herói que se seguiram. Quando a Marvel Studios se consolidou, os filmes da DC que a Warner fez, né? Não chegam não tem essa beleza e essa relevância que o Corpo Fechado tem, cara. Você pega todos os filmes da Marvel Studios, cara, de mais de 20, sei lá, 30 filmes, você tira 2 ou 3 que são de fato bons. Saca? E o que o Shyamalan fez, porque o Corpo Fechado, você só descobre que é um filme de super-herói depois que você assiste. Ele não se vende como um filme de super-herói, né? Sim. Falar igual. A galera vai ficar puta. O Rasta, eu quero que eu tenho que odiar porque eu não gosto do Brasil Paralelo. Mas eu gosto muito do Rasta. Inclusive, uma vez já encontrei ele pessoalmente, cara, muito gente boa. E teve uma vez que ele falou com que eu não sou retardado para sair de casa para ver filme da Marvel. Tipo... Então, assim, cara, tem gente que gosta muito de quadrinhos que abomina os filmes da Marvel, assim, até o último fio de cabelo. Porque carece dessa alma que torna os quadrinhos algo tão legal, né, cara? Assim, agora com o Felipe, depois que a gente começou a gravar essas coisas, que eu comecei, eu gostava de quadrinho, mas foda-se. Agora, quando eu comecei a ler quadrinho, o Mestre Ivan também começou a ler quadrinho, né? E o Felipe meio que deu uma como se diz, influenciada para isso, né? Cara, os quadrinhos são coisas muito legais, assim. É uma coisa muito legal, né? Então, ele tem uma alma. Se você pega grandes publicações, né? Legal, não precisa ser profundo, assim. Pega bons quadrinhos de super-heróis, bons quadrinhos, boas séries. Ali tem uma alma que às vezes os filmes da Marvel parece que não chutam, tem... sabe? Faz um negócio demais. Meio... tipo, toma aí, tá ligado? Toma aí, seus mendigo de fanservice. Toma aí, um filmezinho merda aí, com a formulazinha que você já conhece. Então, parece filme feito por inteligência artificial. Até acho que uma IA faria um roteiro mais original. Agora, o Corpo Fechado não, cara, é um outro nível, assim, não vai esperando filmezinho de super-herói, assim, vai esperando algo que capta bem o que faz os quadrinhos serem algo tão mágico, né? Histórias, assim, serem tão legais, entendeu? Então é isso, eu acho que por fim, né, a gente falou do roteiro e tal, mas por fim se você quer ver um bom filme de super-heróis realista, Corpo Fechado, com certeza tem que estar. E falaremos aí futuramente aí do Fragmentado. O Fragmentado eu já assisti, mas faz muito tempo, tem que assistir novamente. E o Vidro que o Felipe né, recomendou para a gente poder fechar e poder depois falar da trilogia, né? Para saber, eu tô curioso para saber o que é feito, né? Que o Fragmentado ele não vai dizer muito o que foi feito né? E eu acho legal. O Vidro vai dizer, né? O Vidro vai dizer. O Fragmentado é outro filme que ele se vende muito bem sozinho. Se vende sozinho. Eu assisti, sozinho. Eu nem desconfiei que fosse. Quando eu assisti o Fragmentado e na cena não é nem pós-crédito, né? Acaba o filme, ele tem essa ceninha ali direto.
que aparece o pessoal comentando isso aí, porque o cara é um sequestrador, o vilão do Fragmentado, né? Ele sequestra Sim. e mata jovens, né? E aí tem um pessoal comentando na cafeteria, porque a manchete passa no jornal, e alguém fala assim, isso aí não te lembra aquele cara maluco que cometeu uns atentados terroristas uns anos atrás? Como é que era o nome dele? E aí mostra o David Dunn, aparece até o uniforme dele de segurança, né, Dunn. E como é que era o nome dele? Aí o David Dunn fala, era Senhor Vidro. E aí você descobre que é uma continuação direta Sim. do Corpo Fechado, você fala, caralho, aí ressignifica o filme inteiro, cara, é muito bom, mano. Isso, eu lembro de você pegou de surpresa assim, foi, isso não era aquele filme E, que não, todo passava mundo na foi pego sessão de da surpresa. tarde? Mas é isso. Bom, Felipe, algum outro mensagem final sobre o filme? Uma última reflexão, alguma coisa? Cara, a respeito do Corpo Fechado, aí a gente volta, vamos revisitar o Corpo Fechado quando a gente for falar das continuações, né? Sim, sim, sim. Porque aí Com certeza. ele te dá uma nova percepção do filme a partir das suas sequências, né? Eu acho que da trilogia toda, sem dúvida, o Corpo Fechado é o melhor. O Fragmentado é muito bom, mas já cai um pouquinho. E o Vidro conclui a trilogia. Os três são filmes muito bons, mas dentro do. Se for ranquear os três em nível de qualidade, eu acho o Corpo Fechado melhor. Aí depois vai. É porque o Vidro ele perde a sutileza do corpo fechado. É muito bom, mas ele não tem a mesma mágica do. A gente Eu vai notei destrinchar isso um pouco mais no isso. trailer, você meio que dá uma farejada nisso, né? Que ele não é um É, filme muito sutil como ele é muito explícito. Você vê que ele é um filme mais explicitão, assim, né? isso, é muito Não quer dizer bom. que Os trailer três são diga muito muita coisa, bons. tá, gente? Mas Mas se você não tiver tempo para assistir tudo, assista o Corpo Fechado, que você já cara, vai te dar uma visão nova de filme de super-herói, você vai se divertir com o suspense e tal. Você vai falar, cara, que filme, velho. Isso aqui é uma pérola sim. escondida. É uma pérola, vamos lá, para fechar, né? Corpo Fechado é uma pérola. Agora, com o Corpo Fechado, eu entendi o recado. Vou reassistir vários filmes dos anos 90, 80, início dos 2000, que eu fiquei com medo de reassistir. E agora, cara, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa que tem que ver, que tem que rever. Que, porra, a gente às vezes deixa de lado por um medo de que seja, sei lá, né? Que seja uma memória afetiva, alguma Cafona, coisa assim. Mas ou não ruim, é. ou memória afetiva e tal, não. Não, Pelo vai, contrário. vai sem medo, vai sem medo. Porra, o Dia de Fúria, depois que a gente é mais velho, né? A gente Sim. tá agora nessa fase de vida, depois de ter lido algumas coisas, visto algumas coisas e tal. E lembra que a gente ficou surpreso, falou, pô, mas esse filme é profundo, cara. Assim, né? Não tinha notado isso, né? Isso é a mágica do negócio, isso. E se você quer absorver mais essa mágica, vem com a gente, né? Assista religiosamente nosso programa, que a gente vai. Aqui a nossa proposta não é falar do. Senão a gente lia o plot na Wikipedia e ficava replicando para vocês aqui. O negócio é a gente discutir as entrelinhas. O programa poderia chamar entrelinhas. Né? A gente poderia falar. A gente quer tratar das entrelinhas, né? É isso que é a graça do negócio. Felipe, para não. Então, falaremos mais sobre Corpo Fechado, citaremos mais Corpo Fechado na sequência dos filmes aí que a gente for falar da trilogia, né? E é isso. Não, se a gente deixou de falar alguma coisa, não se preocupe, que retomaremos. E se você viu alguma coisa que a gente esqueceu, né? Coisas do tipo, não é PDC, né? PDC foi foda. Porra, pode me corrigir, gente. Pode tacar pedra em mim, não tem problema não, tá? Se vocês viram alguma coisa no filme que a gente deixou passar, alguma coisa, mandem recados. A gente vai fazer um pedacinho especial para valorizar vocês aí que estão interagindo, que é muito bacana. E é isso. Felipe, qualquer dicas de filmes, livros, programas de verão. Bom, a gente esqueceu de fazer essa. É verdade. Eu gostava de fazer só para dizer o que está vendo na semana, né? O que a gente viu na semana? E aí, alguma Pessoal, dica pro pessoal? eu vou recomendar um filme. Ele é coreano. Por que eu lembrei dele? Eu assisti esse filme muitas vezes ao longo da vida. Mas eu lembrei dele especificamente porque é uma adaptação de um mangá. E o mangá vai ser republicado no Brasil agora. Chama-se Old Boy. É um filme coreano. Tanto o mangá quanto. Old Boy eu vi. Eu vi o coreano. Ele tem uma versão americana, mas eu vi Tem a o versão coreano. Muito americana e bom. tem a versão coreana. A versão americana é merda. O Mas coreano é muito assistam bom. o Old Boy.
esse é um filme que a gente rende um episódio do caralho sobre ele também. Vamos falar de Old Boy. Boa, bem lembrado. Faremos um episódio sobre Old Boy. Vale muito, coreano, vale muito a pena. O coreano. Tem uma das cenas de violência mais icônicas, que é o cara lutando com um martelo, uma cena até meio 2D, o cara andando no corredor e lutando, enquanto a galera usando um martelo, cara. Nossa. Muitos já devem ter visto essa cena em algum corte, alguma coisa assim. Então agora a gente vai falar sobre filme coreano também, mas não é essas porcarias de dorama que você assiste na Netflix, não. Vamos te apresentar o cinema coreano visceral. Vamos, um dia de sacanagem, eu vou fazer a gente assistir um dorama para gente fazer a análise. Então, ó, teremos dorama, porno chanchada brasileira da década de 70. E que mais? Filmes... Pô, já tá bom, já. Melhor parar por aí. A habilidade que eu tinha que adquirir era calar a boca na hora certa. Eu já falei isso para muita gente. Qual o poder de super-herói eu queria ter para minha vida? Era aprender a calar a boca na hora certa. Então é isso aí. Gente. Muito bom, cara. Old Boy. Bem lembrado, cara. Você tira umas coisas do baú também. Esse filme é muito legal. Muito legal. Old Boy. Vamos falar sobre ele, sim. A versão americana não precisa falar, né? Não, a versão americana não vale é deprimente, velho. Eu vi a versão americana também, não gostei muito. Não. A assim, não é horrível, mas... complicado. São muito bons, velho. É que assim, cara, a versão coreana tem umas cenas, caralho, que te dá uma estranheza, assim, velho. A cena que o cara come um polvo. Que a culinária coreana já é um negócio mais visceral, né? E o cara come um polvo vivo. Nossa, velho, a violência dali é um negócio visceral. E o que motiva a violência, e até a violência psicológica do filme, flerta com loucura. Muito bom, velho, muito bom. É um filme agressivo, né? Agressivo. Mas se você quer filme agressivo, veja Uma História Sérvia. Não vejo. Tem o tal do cinema bizarro, né? Tem um filme chamado Território Cult. Cara, eu não lembro agora. É um canal de cinema muito bom de um cara de Goiânia, que ele inclusive tá com câncer agora. Ele tá. Eu sei qual que é. Refúgio Cult, muito bom. Refúgio Cult. Cara, esse canal é recomendadíssimo. Esse canal Refúgio Cult é legal mesmo. É o melhor canal sobre cinema depois do nosso, não tô zoando. Ele tem um nicho. Ele é um nicho. Não, nem somos, né, cara? Vocês são um canal de cinema. Ele não é uma coisa generalista, né? Ele é um nichado em cinema, vamos dizer assim, não é bizarro, é aquele cinema mais underground, uma coisa mais bizarra, assim. Cara, muito bom. Refúgio Cult, assista, e ele vai falar sobre esses cinemas, assim, ó, Brasil, História Sérvia, Ninfomaníaca, toda essa coisa assim, né, que revira o estômago, ele tem tudo ali, né? Então, fica uma dica. Cara, eu tava conversando contigo, eu vi ontem um filme brasileiro, falaremos sobre ele também, que nós vamos trazer filme brasileiro aqui, que é o tal do Central do Brasil. Eu vi ontem, toda semana eu tô tentando ver um filme cabeçudo por semana, porque às vezes você tem que se obrigar. Vamos ser sinceros, né, galera? Assim, eu gosto muito de filme antigo, ou filme arte, mas assim, às vezes você não tá com saco para ver as coisas. Mas eu me obrigo, cara, uma vez por semana, tem que ver um Godard da vida, um negócio desse aí. Tem que ver, cara. Só para ter, porque a gente tem essa obrigaçãozinha, né? Mas ontem eu tava assim, tipo, cara, o que nós vamos ver? Central do Brasil, beleza. Do Walter Salles, que agora está em evidência por causa do Ainda Estou Aqui, né? Eu não assisti, tá? Estou querendo assistir, né? Você pode torcer o nariz, né? Eu também, claro, o tema... o Brasil está numa época complicadíssima, né? E não tira a razão de nenhum dos lados, né? Das críticas, né? Mas eu quero ver se o Walter Salles foi competente na execução desse filme, então tenho curiosidade. Mas o Central do Brasil assisti ontem, e eu vou te falar, cara, eu sentei para assistir de má vontade, porque eu estava muito cansado ontem, mas que filme maravilhoso, vale muito a pena assistir. Não é um filme panfletário, que acho que até conversando com o Felipe antes da gravação, a gente tem um certo nojo de filme panfletário, que é aquele filme político que assim, não é problema o filme ser político, ele tratar de temas políticos, mas ser um filme que ele começa a te jogar lições políticas
Barata, né? Baratas. Isso. Insulta a inteligência do espectador. Tipo, isso enche o saco um pouco. E você tem filmes muito bons que fazem isso em alguma cena específica que é o feijão no dente do filme, né? Sim. Mas o Central do Brasil, que é um filme dos anos 90, final dos anos 90, ele é um filme muito bom, tá, gente? A fotografia dele é muito boa, a atuação dele é uma atuação engraçada, porque você está falando... você vê, assim, atores coadjuvantes bem de pessoas muito simples, assim, funciona, dá uma cor pro filme, um tempero pro filme, tá? A história é muito legal, fala sobre uma senhora que o trabalho é meio trambiqueira, né? Mas o trabalho dela é escrever cartas na Central do Brasil, que é no Rio de Janeiro, e ela encontra Lugar bom, menino. inclusive, a Central do Brasil lá. Cara, você já foi lá, a gente já conhece a Central do Brasil, lá é um pandemônio, assim. Continua sendo, e anos 90 era pior. Então, inclusive algumas lugares lá, lanchonetes que aparecem no filme, continuam de pé lá, tá? Tá lá ainda, é uma que eu comia, tomava um suco lá e comia um misto, tá lá ainda. Falei, conheço esse lugar aí. A Central do Brasil tá de pé ainda. E o filme, então, fala sobre essa senhora encontra o menino, né, que perde a mãe, tem uma cena do atropelamento que é bem famosa, e ela ajuda esse menino a tentar reencontrar o pai, assim. Cara, a história é muito legal, mostra o Brasil... eu gosto de filmes de jornada, né, que as pessoas viajam, né, que nem sei lá, nos Estados Unidos, é um filme que o cara vai de Nova York até Los Angeles, né, ponta a ponta, aí vai acontecendo coisas na estrada, tem um nome específico para esse tipo road de filme, movie? Né? Tipo um road movie, assim, e aí mostra, só que mostra o sertão do Brasil, assim, mostra ele saindo do centro nervoso do Brasil, que é o Rio de Janeiro, sim, e indo para o sertão do Nordeste, assim, cara, mostra aquela coisa visceral daquelas vilas do Nordeste. Anos 90 tinha mais isso, hoje é menos, mas aquelas vilas que ainda não tem energia elétrica, em que o povo ele tem uma questão religiosa muito, muito forte, assim, aquela coisa mais obscura, e mostra aquele povo, assim, cara, aquela cultura, aquela não, né, porque eu tô aqui agora, né, tô no Pernambuco, então eu amo, cara, e assim, eu acho também porque como eu sou apaixonado pela cultura do estado aqui, você vê o filme assim, você vê essas coisas do sertão do Brasil, eu acho muito legal, assim. Então, vejam, vale muito a pena, tá? E é um filme que está entre os clássicos brasileiros, né? Sim. Dentre milhões de merda que a gente faz, o Sertão do Brasil ele está entre um dos filmes competentes aí, junto com Tropa de Elite, Cidade de Deus, filmes que a gente tem que falar ainda um dia, né? Sim. E por aí vai, tá bom? E, né, Felipe, eu tava brincando, mas nós falaremos daquele Rio Babilônia, vamos falar dessas coisas obscuras do Brasil também. Tá obscuras bom? É uma boa definição. Cinema Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Vamos falar dessas coisas também. Eu curto esse cineminha aí. Gente, Felipe, e mais uma vez, parabéns aí por essa fase nova do Além da Última Página. Tá, vão lá, cara, vão lá no Além da Última Página, vocês vão ver bastante coisa aí da editora Mitos, que agora está aí, né, o Felipe, né, o Felipe vai fazer agora conteúdo sobre isso, muito bacana, cara, muito bacana, tá, então vale muito a pena. Recados, Felipe, não temos recados hoje, né? Hoje não. O pessoal falou, esse programa não vai sair mais, essa porra, esses caras não lançam mais nada. Mentira, né? A gente é meio cometa Halley, assim, vai passando, opa, pegou, os caras estão lançando. É isso aí, nós somos assim, gente. Tá bom? Queridos, vocês que nos acompanharam, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Que saudade de gravar esse programa, como sempre. Fiquem bem, forte abraço e até mais.